Seguinte, meu nome é Zé Wigvelder, sou jornalista, sei lá, mais de 50 anos, mais. Fiz a vida, sou um ativista sionista, judeu, acho, sei lá, desde... Comecei frequentando o Hashomer com 13 anos de idade, então eu me considero um militante judaico desde 13 anos de idade e até hoje. Eu estou aqui hoje falando com vocês, tem duas particularidades para mim. Primeiro, há uns 40 e tantos anos atrás, eu era presidente da Organização Sionista do Rio de Janeiro. E eu reunia toda sexta-feira, isso durou 1 ou 2 anos, grupo de jovens da idade de vocês, a plateia, a rigor, era a mesma que eu estou vendo hoje aqui, o que me emociona muito. Toda a galera de 20 e poucos anos de idade, eu, durante 1 ano, 2 anos, toda sexta-feira eu fazia palestras para eles. E hoje, encontro com gente que vem com cabelo branco e me diz: ah, Zé, eu frequentei tuas palestras há tantos anos atrás. Então, eu fico muito feliz de poder dar esse repeteco aqui hoje com vocês. E também, coisa que não podia acontecer antes, está acontecendo agora, pela primeira vez, estão aqui meus 2 netos, Gabriel e Ricardo. E acho que a gente não teve oportunidade de eu ter feito alguma palestra que eles tivessem assistido. Está aqui também a Edna, que eu não estou vendo editar, que é a outra avó que está aqui, que é a Sônia, que é a avó deles, do Gabriel, e a outra avó que está aqui também. E eu fiquei muito surpreso quando a Daphne falou, ela falou comigo no telefone, que tinha esse grande interesse no julgamento do Eichmann. Olha, gente, esse julgamento foi em abril de 1961, já faz 64 anos. Então eu fico assim, realmente tomado de ver que a juventude judaica hoje se interessa por este evento de 64 anos atrás. E foi realmente... Opa, olha que beleza aqui. Palmas para o microfone, Acho que agora melhorou para todo mundo e para mim também. Então, foi um acontecimento de grande porte na vida judaica. Foi em maio de 1960, quando o primeiro-ministro, então, de Israel, David Ben-Gurion, foi ao parlamento e anunciou que Israel tinha capturado e sequestrado um dos mais famosos, celebremente famosos nazistas, um dos carrascos da solução final, que se chamava Adolf Eichmann. Foi assim um frêmito com a população não só judaica, como a população do mundo inteiro. Isso foi em maio de 60 e o julgamento começou em abril de 61. Já no começo de 61, eu estava inquieto, como é que eu faço para ir, Eu era repórter da revista Manchete naquela ocasião. Olha, gente, eu enchi tanto o saco da direção, mas eu pedi tanto, falei tanto, que acabaram, acho que para se livrar de mim, então vai, faz a cobertura, não chateia mais. E, como eu disse, acabei sendo, aliás, eu disse lá em cima, dos 200 e tantos correspondentes que tinham lá em Israel, em Jerusalém, para a cobertura do processo, eu era o mais jovem. Eu fiquei sabendo disso porque um jornal local de Israel, Maariv, publicou uma notinha dizendo que entre 200 e tantos correspondentes, no julgamento eu era o mais jovem. Claro que antes de ir, eu fiz um dever de casa para saber quem era o Eichmann. Ainda não havia, como existe hoje, uma abundância de informações sobre ele, absolutamente. Como não havia uma abundância de informações sobre como ele tinha sido raptado. Eu só me lembro que, mesmo aqui no Brasil, em maio de 60, quando correu na imprensa a notícia da captura do Eichmann, teve apenas um jornalista brasileiro, que já morreu há algum tempo, que era o Hélio Fernandes. Ele tinha uma coluna do jornal Diário de Notícias e ele escreveu contra que Israel tinha cometido um ato de agressão de ter sequestrado uma pessoa e levado para Israel para ser julgado contra a sua vontade. E no meio jurídico, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, havia uma indagação muito grande se Israel poderia ter feito o que fez, ter sequestrado
um carrasco nazista, onde ele estivesse, e levado para Israel, para ser julgado em Israel. Houve uma controvérsia muito grande, e quando começou o julgamento, essa questão foi logo posta em dúvida. Deixa eu dizer para vocês, antes de falar propriamente do julgamento e da figura dele, o julgamento foi mais ou menos no local adaptado. Tinha uma plateia e tinha um balcão, que era uma casa de cultura que tinha em Jerusalém, chamada Beit Ha'am, e tinha uma plateia assim, como se fosse quase que um teatro, e aqui entrando, descendo direto aqui do lado esquerdo, fizeram uma jaula, como se fosse um box à prova de vidro blindado provavelmente, e ele ficava sentado dentro daquela jaula com um policial ou 2 policiais do lado, e a jaula era blindada porque ele poderia sofrer algum atentado, alguma coisa. Então foi o primeiro impacto que eu tive, chegando no tribunal. Eu estava exatamente na fila H e tinha lugar marcado. Era obrigado a sentar na cadeira número 18. Então, na H18 foi um ótimo lugar que eu tive sorte de pegar, porque a minha distância para a jaula de vidro era como daqui até essa pilastra preta aqui. Era, assim, poucos metros, que não era um lugar tão amplo assim, era uma sala improvisada no tribunal. E estava lotado, hiperlotado, tanto dentro como fora. Aliás, antes, inclusive, de entrar, eu peguei, naquele tempo, a máquina fotográfica que a gente usava, chamava Rolleiflex. E eu peguei a minha Rolleiflex e fiquei do lado de fora, e fiquei surpresíssimo, anos atrás, passando documentário sobre o Eichmann na televisão, na televisão fechada, acho que no GNT, algum canal aí, apareceram jornalistas que estavam fotografando, e eu apareci ali com a máquina fotográfica em frente ao prédio do tribunal. Vocês podem imaginar, dentro dessa atmosfera de enorme curiosidade que havia em torno da pessoa dele, em torno do julgamento e tudo mais, podem imaginar, desculpa a palavra é antiga, mas não tem outra melhor não. É o frisson, o arrepio que houve na plateia toda quando abriu a porta dos fundos da jaula e eu vi o Eichmann entrando. Era um sujeito de aparência rigorosamente comum, não tinha nenhum traço característico, nem gordo nem magro, nem alto nem baixo. Ele vestia um terno azul marinho, uma camisa branca que eu acho não deram para ele um terno para vestir, mas era tudo folgado assim, no corpo dele, sobrando. Aqui a camisa, a gente via que era uma camisa de um tamanho um pouco maior que a dele, uma gravata. Ele estava com um terno azul marinho, uma gravata azul marinho, rigorosamente calmo assim. Ele abriu a porta da jaula, ele entrou naquele cubículo de vidro e ele não virou a cabeça nem para cima, que tinha um balcão com gente sentada, não virou para cá, que ele teria me visto sentado ali, ou de quem estava do meu lado. Ficou assim, ereto, olhando em frente. A única coisa que eu reparei naquele momento é que a mão dele tremia um pouco assim, tremia assim a mão dele. E eu acho que foi a única coisa assim, diferente que ele possa ter feito naquele momento. Agora, minha emoção particular, fora daquele momento todo, eu não me lembro exatamente, também não quero chutar, se ele entrou antes ou os juízes entraram depois, eu não me lembro. Enfim, isso faz 60 e tantos anos. Se eu olhar o que eu escrevi naquela ocasião, eu vou saber. Mas me deu uma emoção muito grande quando eu vi, lá no fundo, abrir uma porta, entrarem 3 juízes judeus, se colocarem abaixo daquela menorá, que é o símbolo do Estado de Israel, para começar a julgar um carrasco do povo judeu. Eu não sei se vocês conseguem alcançar a dimensão da emoção que isso provocou, que me provocou naquele momento e que me provoca até hoje. 3 juízes com aquelas togas pretas que caminharam, sentaram no pódio assim, mais acima, e aqui na frente tinha uma mesa grande da defesa, estava aqui do lado esquerdo, e uma mesa grande dos promotores israelenses do lado direito.
O Eichmann levantou-se e o juiz, o juiz presidente mandou que todos sentassem, e aí ele sentou também. E ele começou a ler a acusação. Leu a acusação, eu tinha microfone com tradução simultânea. Então, o que foi? Tudo bem? Não. Talvez, se você fizer Hein? o microfone assim, melhora o som. Assim melhora? Não, tudo bem. Tava bom, é que teve um eco, mas já passou. É, já você Teve um tá. eco, mas já passou. Ah, tá bom, tudo bem. Não vou esquentar com isso não. Aí, ele levantou, os juízes mandaram que ele se levantasse. Um deles, o juiz-presidente, chamava Moshe Landau, leu o termo de acusação e ele era acusado de um rol de crimes. Acusado disso, daquilo, outro, transporte de judeus e matança de judeus. Eram 15 ou 18 itens do qual ele tinha que responder àquelas acusações. E a cada pergunta da acusação, ele tinha que responder se era inocente ou culpado. Então o juiz lia a pergunta e perguntava para ele em hebraico, e ele ouvia também na tradução simultânea em inglês. Não sei, ele devia estar com o microfone do alemão, porque tinha tradução simultânea em francês, inglês e alemão. E o juiz perguntava se se considera culpado ou inocente. Eu me lembro como se fosse agora. Ele respondia em alemão: "Im Sinne die Anklage nicht schuldig", em função da acusação, inocente. Ele repetiu esse inocente algumas vezes. Tentou, e a palavra foi dada ao promotor. Olha, foi, mais uma vez, vou usar a palavra, foi um arrepio. Quando o promotor levantou, o promotor chamava-se Gideon Hausner, já faleceu, que escreveu um bom livro também sobre o julgamento. E a primeira frase do promotor para aquele carrasco nazista foi o seguinte: "Não estou aqui sozinho para lhe acusar. Junto comigo lhe apontam o dedo como um criminoso 6 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, não pessoas, de judeus." E foi assim, um momento estático, sabe? Todo mundo parou, emocionado com aquele início de palavra. Quando o juiz-presidente tinha lido os crimes todos, eu devia ter colocado nessa narrativa, na cronologia, como é que o Eichmann foi parar lá. Por que Eichmann? Seguinte, em 1942, o Heydrich, que era um dos braços direitos do Hitler, convocou uma reunião num castelo perto de Berlim, um lugar muito bonito, até passei por lá uma vez e vi esse castelo chamado Wannsee. Nesse castelo de Wannsee, o Heydrich chamou os principais, mais efetivos líderes nazistas da ocasião para elaborarem a solução final. Olha, é uma coisa assim que, mais odioso do que isso, é difícil de imaginar. Umas 12 ou 15 pessoas ou mais, não sei o número exato de participantes, gente como a gente, que sentaram em torno de uma mesa para estudar como aniquilar o povo judeu da Europa. E foi isso que eles fizeram. Porque não era só querer matar, tinha uma logística. Como é que transportava? O que fazia com os corpos? Se queimava, enforcava, disparava com tiros, como é que fazia? Então essa gente sentou, e o Eichmann junto, essa gente sentou durante 2 dias nesse castelo, perto de Berlim, para elaborar a solução final. E, no último ato, o Eichmann é que foi encarregado da execução logística da solução final. Por isso que ele se tornou, quando acabou a guerra, o nome dele era conhecido, ele já tinha desaparecido, tinha sumido do mapa. Tem muita controvérsia com relação a como ele conseguiu, depois da guerra, como é que ele foi parar na Argentina. Mas ele chegou à Argentina, parece que
tinha não sei se era padre ou monsenhor, no Vaticano, que ajudou centenas de criminosos nazistas escaparem quando a guerra terminou. Grande parte veio para a América do Sul, alguns deles foram para o Egito, outros foram para a Síria, inclusive no Egito foram cientistas que começaram a fazer para o Egito, fazer projeto de bomba V2, que é aquelas mísseis atuais, para atingir Israel, e o Mossad depois conseguiu neutralizar todos esses cientistas alemães que estavam no Egito, mas não quero fazer nada paralelo. O fato é que o Eichmann, com a ajuda de uma pessoa do Vaticano, conseguiu chegar na Argentina e ele pegou o nome de Ricardo Clement. E com esse nome, Ricardo Clement, ele não tinha dinheiro. Parece incrível que com tudo que os alemães pilharam, com tudo que roubaram, com tudo que tiraram dos judeus, que um dos chefes nazistas do porte dele tivesse chegado da Argentina sem um tostão. Realmente ele arrumou um emprego numa fábrica lá e levava uma vida de operário, uma vida muito simples, na verdade, não era compatível, porque alguns outros, como Mengele, o médico de Auschwitz, que se refugiou no Brasil, o Mengele tinha algum dinheiro, até que ele viveu entre o Brasil e o Paraguai durante 20 anos, ele morreu em São Paulo, na praia de Bertioga, mas ele pôde se sustentar com uma certa dignidade. O Eichmann não. O Eichmann era um simples operário, vivendo vida de operário em Buenos Aires. Então, ele foi sequestrado, depois eu vou chegar aos detalhes da captura dele em Buenos Aires. A primeira objeção que o advogado alemão, que o Estado de Israel pagou um advogado alemão para defendê-lo durante o julgamento. E o advogado alemão, o nome dele era Robert Servatius, o nome latino até. Engraçado, eu não consigo me lembrar da cara desse advogado alemão, porque eu estava sentado na plateia, ele ficava sentado numa mesa de diante, mas de costas para mim o tempo todo. Ele só falava de costas para mim o tempo todo. Eu realmente não consigo lembrar da fisionomia dele. Me lembro do cabelo raspado dele aqui atrás e só isso. E ele começou, a primeira objeção que ele levantou foi a seguinte: este julgamento é ilegal, este julgamento tem que ser anulado, porque o réu que aqui se encontra foi sequestrado e trazido para cá contra a vontade dele. Então esse julgamento não pode continuar, tem que ser anulado. Claro que não foi assim tão simples como eu estou falando aqui para vocês, tinha toda uma argumentação jurídica bastante empolada a respeito disso tudo. E o promotor, o Hausner, tinha se preparado para isso, sabia que ia ser arguída a anulação do julgamento. E o Hausner levantou e disse: bom, quanto ao seu pedido, se dirigido ao juiz presidente, quanto, senhor presidente, à arguição de nulidade desse julgamento, eu quero levantar para vocês alguns precedentes que existem. E começou a desfilar uma coisa muito bem feita, muito bem feita. Assim, fulano de tal, em 1800 e caquerada, era um criminoso americano que se refugiou no México. Os americanos foram lá, raptaram ele, levaram de volta para os Estados Unidos e ele foi julgado nos Estados Unidos. Um outro que era criminoso na Suécia, se refugiou na Dinamarca e ele foi tirado à força da Dinamarca, trazido e julgado. Então, isto que foi feito tem um precedente, ele diz, tem jurisprudência. Entendeu? 10 casos de sequestros que foram transformados em julgamentos, cujos julgamentos foram todos validados. Isso foi muito importante, em primeiro lugar, para validar o julgamento do ato. Segunda objeção, e a mais importante talvez, com que autoridade, com que argumento este senhor Adolf Eichmann está sendo julgado em Israel, em Jerusalém em particular, em Israel em geral. Como? Por que Israel? Ele era austríaco de nascimento, ele serviu no exército alemão, depois ele estava vivendo na Argentina como um argentino. Por que ele está sendo julgado em Israel?
que Israel tem a ver com isso, afinal de contas? E aí que entrou uma verdadeira revolução no mundo jurídico. Eu sei que aqui tem meu neto aqui, aliás, esqueci de falar dele, acho que eu falei que tem com meus netos aqui hoje, tem um neto aqui que estuda Direito, e sabe o que é jurisdição. Para quem não sabe o que é jurisdição, não é nada complicado, não é uma coisa muito simples. Você comete um crime em Minas Gerais, na cidade e tal, você tem que ser julgado naquela tal cidade de Minas Gerais. Então, pelo princípio que vem desde o direito romano, da jurisdição, realmente não fazia sentido o Eichmann estar sendo julgado em Jerusalém e em Israel. Não tinha o menor cabimento. Mais uma vez, a promotoria tinha uma coisa muito bem estudada e apresentou o seguinte argumento. Realmente, em primeiro lugar, ele não foi sequestrado. Ele veio para cá de livre e espontânea vontade. Por que ele disse isso? Porque quando Eichmann, antes de ser levado para Israel, fizeram com que ele assinasse um documento dizendo que ele estava indo para Israel de livre e espontânea vontade. E o promotor acusatório está aqui porque ele quis, porque ele concordou em ser julgado em Israel. Agora, por quê? Por que Israel? E aí que vem a grande sacada jurídica que ele fez. Normalmente, o julgamento é feito no domicílio do réu, da vítima, melhor dizendo, da vítima. O cara é assassinado em Cabo Frio, então ele tem que ser, a vítima é de Cabo Frio, o julgamento tem que ser em Cabo Frio. Como é que estão julgando esse cara em Israel? Como é que pode? Ele disse o seguinte, é impossível julgar Adolf Eichmann conforme a jurisdição que poderia caber a ele. Por quê? Porque ele cometeu crime na Alemanha, quando ele participou, no mínimo, naquela conferência que elaborou a solução final. Ele cometeu crime na Polônia, onde ele passou por lá, visitou campos de concentração, incrementou a remessa de judeus para campos de concentração. Ele cometeu crime na Hungria, onde ele chegou a fazer uma tratativa, numa ocasião, ele quase que os judeus conseguiram trocar ele por 400 caminhões que o exército nazista estava precisando. E no último momento, teve um judeu que negociou com ele, chamado Kastner, e no último momento a tratativa não deu certo, mas ele cometeu este crime na Hungria, ele deportou praticamente toda a comunidade judaica de Budapeste, ele pessoalmente deportou para Auschwitz todos os judeus de Budapeste. Então, se ele cometeu crime na Alemanha, na Polônia e na Hungria, e as vítimas são desses países, como é que, se ele cometeu um crime contra os judeus, quem é que representa, quem é oficialmente, ou pelo menos de uma forma, nem que seja metafórica, quem representa o povo judeu? Quem representa o povo judeu é o Estado de Israel. Por isso que ele está sendo julgado em Israel. Então ele conseguiu, os promotores, o Hausner, conseguiu fazer essa revolução no mundo jurídico, através da qual a jurisdição não passou a ser necessariamente de quem cometeu o crime, mas também de quem foi vítima desse crime. Isso foi muito importante. Como é que o Eichmann se comportou? Olha, eu vou dizer para vocês que chega a ser, não quero fazer nada extraordinário com isso, mas extraordinário, porque ele ficava sentado, com aquele fone no ouvido, um monte de papéis em frente dele, e ele fazia anotações, levantava os olhos, continuava fazendo anotações. A única coisa engraçada que eu reparei, quando alguma coisa o incomodava ou perturbava, ele torcia o nariz assim para o lado. O único cacuete que eu consegui observar. De resto, eu até escrevi na ocasião, ele se comportava
como funcionário de uma prefeitura municipal encarregado do departamento de coleta não sei do quê. Então, uma calma absoluta, absolutamente frio. E ele só realmente torceu o nariz, movimentou um pouco a cabeça, quando começaram os depoimentos das vítimas do Holocausto. Olha, vocês não sabem o que foi ficar sentado naquele tribunal, naquele auditório, e ouvir as pessoas contando. Isso está tudo por escrito, não preciso acrescentar mais nada. Há uma literatura muito farta a respeito disso, mas vi ao vivo uma mulher dizendo que o bebê foi arrancado dos braços dela e teve a cabeça esmagada numa parede. A própria estava ali para dizer isso. Teve um que fez um depoimento extraordinário, foi Abba Kovner, um grande poeta. Depois ele foi para Israel, fundou um kibbutz, um cara espetacular. O depoimento do Abba Kovner também, porque ele fez um depoimento, como ele era poeta, muito bom escritor, tinha assim um conteúdo, parece assim incongruente falar nisso, mas tinha até um conteúdo literário no depoimento avassalador que ele fez. Eu me lembro de um dia em que alguém estava fazendo algum depoimento, que eu não me lembro, e teve um sujeito sentado na plateia superior que teve um ataque histérico. Começou a gritar e chorar, e tiraram. Os promotores fizeram outra coisa muito inteligente. Antes ainda, logo depois de ele dizer são 6 milhões que lhe acusam, a primeira testemunha chamada foi um historiador americano judeu chamado Shalom Baron. Na América ele era Salo. Shalom Baron ficou, acho que umas 2 ou 3 horas, dizendo, explicando, detalhando o que foi, quem eram os judeus, 6 milhões que foram sacrificados e mortos daquela maneira. O que era o mundo judaico na Europa Ocidental daquele tempo, na Alemanha, na Polônia, na Bélgica, na Holanda. O que os judeus eram naquela quadra de tempo e de espaço dentro da vida judaica, dentro do mundo de um modo geral. Eu me lembro o Barão dizendo, ele não assassinou pessoas, ele assassinou uma civilização. E era isso que os judeus europeus já tinham feito entre as 2 guerras, entre 18 e 39. Tinha florescendo uma civilização judaica extraordinária. E foi essa civilização que foi aniquilada pelo nazismo. Foi esta civilização que produziu gênio como Einstein entre as 2 guerras, produziu escritores, produziu cientistas, produziu Freud, tudo entre as 2 guerras. Era uma civilização poderosa, que não era uma civilização notadamente num país, não. Era na Europa Ocidental. Estava surgindo, florescendo, e foi isso que foi tirado, foi isso que desapareceu da face da Terra. E o professor Moron fez um arrazoado muito consistente daquilo tudo. Por quê? Por que houve tanto empenho nessa demonstração do que foi o Holocausto e o que o Holocausto tinha significado como noção de extermínio do povo judeu? Simplesmente tinha sido ceifado da civilização ocidental o que havia nela de mais rico, de mais florescente, de mais cultural, de mais artístico e de mais científico. Enfim, o que o julgamento, na verdade, com todo esse detalhamento, propiciou foi o seguinte: até o julgamento do Eichmann, claro que o Holocausto era conhecido, sabia-se quantos milhões de judeus tinham sido mortos, quando, como e onde tinham sido mortos, mas o julgamento do Eichmann propiciou
um aprofundamento extraordinário nos estudos do Holocausto. Desde 1961 até agora, eu acredito que pelo menos uma centena de livros sobre o Holocausto, mais de uma centena, apareceram. Seminários, estudos, livros, filmes, peças de teatro, tudo sobre o Holocausto, tudo isso foi desencadeado quando o mundo ocidental, ou o mundo de um modo geral, tomou conhecimento do julgamento do Eichmann. E quando eu digo o mundo inteiro, eu me lembro, dentre os correspondentes que lá estavam, tinha um japonês. O japonês não falava inglês, não falava francês, não falava alemão, e estava lá cobrindo o julgamento. Não posso imaginar como é que ele estava sabendo alguma coisa que estava acontecendo, mas que interessava aos japoneses, tem um japonês lá cobrindo aquilo. Nisso tudo, gente, eu quero chegar a uma etapa posterior, que é muito importante. Vocês devem ter ouvido falar numa filósofa, socióloga americana, quer dizer, americana depois que ela era alemã, na verdade, de nascença, chamada Hannah Arendt. A Hannah Arendt escreveu foi publicado em 62. Primeiro ela escreveu para a revista New Yorker, depois virou um livro chamado Eichmann em Jerusalém. E foi neste livro que ela desenvolveu a tese da banalidade do mal. Ela dizia, enfim, o Eichmann era apenas um servidor sem grande significado, que apenas cumpriu as ordens de forma burocrática, ele se comportou burocraticamente, portanto o mal que ele causou não passou de uma banalidade. Eu me lembro, eu estava voltando um ano depois do julgamento, quando eu vi essa tese da Hannah Arendt, digo, meu Deus, essa mulher não estava no mesmo julgamento que eu assisti. Como é que ela pode falar que o Eichmann praticou banalidade do mal? Gente, aqueles depoimentos que eu ouvi, ela ouviu também, no mesmo dia, na mesma hora. E o pior de tudo, ela fez essa tese da banalidade do mal, sabe, pessoas do tipo Hannah Arendt e outros, tantos que tais e até hoje, aparecem quando se insurgem contra o establishment. E ela queria se insurgir contra o establishment judaico, porque era uma posição, naquele tempo ainda, da esquerda antisionista. Ela, como tantos outros, muito importantes filósofos, pensadores, judeus inclusive, como hoje em dia tem um judeu que é acarinhado pela esquerda inteira, chamado Noam Chomsky, vocês devem ter ouvido falar. O Chomsky é um judeu antisionista. Então, teria que demonizar, de alguma maneira, ela tinha que demonizar o establishment judaico. E nesse livro, Eichmann em Jerusalém, ela chega a dizer que se não fosse a conivência do establishment judaico, o Holocausto talvez não tivesse tomado tamanha proporção. A conivência a que ela se referiu eram os comitês que surgiram em Varsóvia, em Vilna, em outras, Cracóvia, outras cidades onde os judeus foram confinados em guetos. Realmente houve um comitê de judeus. O que eles fizeram, esse comitê? Esse comitê tentava minimizar ao máximo as deportações, os assassinatos, a fome, terrível fome. Era o que esses comitês de judeus faziam isso. E ela vai e escreve no livro que foi conivência dos judeus. Olha, o pior de tudo é que ela omitiu que em 1937, ou seja, 2 anos antes da guerra, o Eichmann tinha sido nomeado no Partido Nazista como funcionário encarregado do assunto judaico, da questão judaica. Não só isso, como ele foi mandado para a antiga Palestina, em 1937, para ver se era possível deportar todos os judeus da Alemanha para a antiga Palestina. E ele passou uma boa temporada na Palestina, conheceu os kibbutzim, ele viu a revolução agrícola que os pioneiros judeus estavam fazendo na antiga Palestina.
E depois, ele, não sei, ninguém teve conhecimento de qual foi o relatório final dele, mas a propósito disso, eu quero contar para vocês como tudo isso, para mim particularmente, repercutiu de uma forma muito intensa. 10 anos depois do julgamento, mais ou menos lá pela década de 70 e tanto, eu fiquei muito amigo íntimo mesmo, de um agente do Mossad chamado Tzvi Malkin. A gente chamava ele de Tzvika. O Tzvika foi um dos agentes do Mossad que participou da captura do Eichmann em Buenos Aires. E o Tzvika me contou como o Eichmann, o momento em que o Eichmann foi capturado, porque ele, Tzvika, foi quem ficou encarregado de interceptar os passos dele na calçada que o Eichmann veio andando em Buenos Aires. E ele disse, eu aprendi a falar em espanhol, aprendi a falar um momentito, senhor, que era o que ele tinha que falar quando o Eichmann viesse andando na direção dele. O Eichmann veio andando na direção do Tzvika, o Tzvika falou para ele, um momentito, senhor, e o Tzvika me contou que naquele momento ele viu no olhar do Eichmann um certo pânico, alguma coisa está errada. E ele deu um passo para agarrar o Eichmann, e o Eichmann se agarrou nele. E os dois caíram numa vala. Era um subúrbio muito pobre de Buenos Aires, onde o Eichmann morava. Tinha uma calçada que não era de pedra e uma vala do lado. E o Tzvika e o Eichmann caíram os dois naquela vala e teve que um outro agente vir correndo, pegar o Eichmann junto com o Tzvika, jogarem dentro do carro. O carro estava em movimento, vedaram ele, botaram um capuz na cabeça dele e saíram disparados. E o Tzvika me contou que primeiro deitaram ele no chão do carro. E o Eichmann disse assim, quando o Eichmann pôde falar e saber o que estava acontecendo, só disse em alemão, assim, vocês são de Israel, não são? Eu estava esperando por isso. Levaram o Eichmann para uma casa lá que eles tinham providenciado em Buenos Aires, e o Tzvika foi uma das pessoas que teve logo acesso a falar com ele. E o Tzvika me contou que sentou para falar com ele, o Tzvika falava pouco alemão, mas falava Yiddish, então ele quebrava o galho no alemão, e começou a conversar com o Eichmann, ele falava isso, falava aquilo, e o Eichmann disse assim, não, eu fui para a Palestina, eu vi a revolução agrícola que os judeus fizeram, eu sou grande admirador do povo judeu, eu não tenho nada contra os judeus, eu estava só cumprindo ordens, e eu fiquei muito surpreso, olha, até aprendi a dizer uma coisa em hebraico, que me ensinaram lá na Palestina, quer ver? Shema Israel Adonai Eloheinu. O Tzvika me falou que o ódio dele, na hora que o Eichmann falou Shema Israel, tinha vontade de avançar no pescoço dele, esganar ele naquele momento, de tão indignado, que você não podia ouvir Shema Israel na boca daquele carrasco nazista. E o mais incrível, ele me contou que um dia lá, falando com o Eichmann, ele disse para o Eichmann, pois é, eu tinha uma irmã na Polônia, tinha uma irmã e 2 sobrinhos, e minha irmã e meus 2 sobrinhos morreram no campo de concentração. Aí o Eichmann virou para ele e disse, eu sinto muito, mas eles eram judeus, não eram? Mas se eles eram judeus, claro que estavam destinados a morrer, você não pode reclamar de nada. Enfim, o Tzvika teve todo esse contato com ele e tinha uma grande dúvida, como é que iam tirar o Eichmann de Buenos Aires, apesar de ele ter assinado um papel que estava indo de própria vontade, mas como é que iam tirar ele de lá? E aí teve um plano muito bem arquitetado, que foi o seguinte, naquela semana, na semana seguinte, havia comemorações de 150 anos da República Argentina. Então ia ter uma grande festa no parlamento argentino. Israel se prontificou a mandar uma delegação para comparecer a essa solenidade na Argentina. E quem veio chefiando a delegação, na ocasião, era o ministro de Relações Exteriores de Israel, lendário, chamado Abba Eban, que veio chefiando a delegação,
E o avião da El Al ficou estacionado no aeroporto de Buenos Aires. E o que eles fizeram? Pegaram um uniforme de comissário de bordo, fizeram o Eichmann vestir o uniforme de comissário de bordo da El Al e foram para o aeroporto levando ele meio drogado. E tinha guardas argentinos ali, que, enfim, a tripulação tinha um acesso por outro lado para ir direto para o avião. E eles disseram: olha, esse cara está meio drogado, está meio caído, porque ele bebeu demais, nós vamos levar ele para o avião. E assim conseguiram botar ele no avião e levaram para Buenos Aires. O Zwicker me contou depois, teve um dia que ele foi assistir o julgamento, o único dia que ele foi assistir o julgamento, e que ele entrou naquele auditório e foi descendo o corredor assim, e o Eichmann estava ali adiante, e o Zwicker pensou assim: que coisa curiosa, de das 500 pessoas que estão aqui, só o Eichmann sabe quem eu sou. E, enfim, ele me deu bastantes detalhes que fico até exaustivo de ficar repetindo, que não são nem tão importantes assim, mas o Zwicker foi, assim, fundamental na captura do Eichmann. O Zwicker, aliás, tinha ficado há 21 anos atrás, de vir para o Rio, para o casamento do pai do Gabriel, que está aqui, do Davi, meu filho. Aí ele teve um acidente em Nova York e morreu em Nova York, assim, uma tristeza muito grande assim, para todos nós. Ele é uma pessoa tão carismática que ele esteve no Rio algumas vezes. Uma das vezes que ele veio ao Rio, ele pegou meus 2 filhos, Davi, o pai do Gabriel e do Ricardo, e o outro filho, Daniel, levou os 2 para passear no Pão de Açúcar. Não sei por que o Zwicker conseguiu seduzi-los de tal maneira que eles voltaram do Pão de Açúcar para fazer as malas que ele encontrou para Israel. Então, o sedutor que o Zwicker era, eu nunca vou esquecer de levar meus 2 filhos para passear no Pão de Açúcar. Enfim, eu acho que já falei demais, já passei da hora já. O que eu quero só dizer a vocês que tudo que me orientou, as luzes todas que eu avistei no fim do túnel da grande travessia do povo judaico, o julgamento do Eichmann foi um marco decisivo na minha vida. Sabe, se eu já me considerava um bom judeu, assim, não, eu vou, se eu puder, tudo que eu possa fazer, nem que seja 0,0001% para colaborar na sobrevivência do povo judeu, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. E é isso que eu tenho feito. E agora, com vocês aqui, eu vejo que eu estava no caminho certo. Vocês são a sobrevivência, eu agradeço a vocês serem isso que vocês são. Muito obrigado.